Por quê? Não é só porque o jubileu é importante, mas porque você é importante, porque os crismandos são muito importantes para a nossa igreja, a juventude é muito importante para a nossa igreja e para a sociedade. Por isso é que nós estamos aqui e nós bendizemos a Deus pelos que se preparam para a crisma, pelos que trabalham com a crisma, tanto são os catequistas de crisma. Nós bendizemos a Deus pela juventude que participa da nossa igreja, por inúmeros grupos de jovens, pelo setor juventude, pelos que estão a serviço da juventude. Tudo isso é motivo para a gente louvar a Deus, mas também nós reconhecemos que não é sempre que nós participamos da nossa igreja como deveríamos, não é sempre que nós seguimos a Jesus como deveríamos seguir. Por isso, vamos pedir misericórdia, vamos pedir perdão ao Senhor, para que Ele nos dê um coração novo, uma vida nova. Vamos cantar para pedir perdão. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém.
a fé, a esperança e a caridade. E dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Irmãos, Cristo aprecia a humildade dos discípulos missionários que testemunham uma contínua luta contra o egoísmo e o pecado. Atentamente acolhamos a palavra de vida que será proclamada. Leitura do livro do Eclesiástico. O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta, sim, as súplicas dos oprimidos, mas jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva, quando desabafa suas mágoas. Quem serve a Deus como ele o quer, será bem acolhido, e suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens. Enquanto não chega, não terá repouso, e não descansará até que o Altíssimo intervenha, faça justiça aos justos e execute o julgamento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendirei, Senhor Deus, em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. São os humildes e se alegrem. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Mas Ele volta sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos o Senhor, bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O pobre clama
coração atribulado, Ele está perto e conforta os de espírito abatido. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproximasse o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Oxalá que não me seja levado em conta, mas o Senhor esteja ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana
e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, queridos jovens, queridos crismandos, desde o início da manhã de hoje, a nossa juventude aqui reunida já teve a graça de rezar e muito, de refletir com a ajuda de irmãos nossos que aqui estiveram ao longo do dia. Tiveram a ocasião também de conviver de maneira fraterna. Por quê? Porque nós somos chamados a caminhar juntos, como irmãos e irmãs, como amigos, um ajudando o outro, um apoiando o outro, seja dentro da igreja, na oração, na participação da igreja, seja fora da igreja, isto é, você também pode ajudar o seu amigo, o seu irmão, no dia a dia da vida, para que todo mundo caminhe seguindo a Jesus, caminhe impulsionado pelo amor de Cristo, como lembra o lema desse ano jubilar, caminhe de uma maneira digna de cristão e de membro da igreja. Por isso que é bom demais estar juntos, e você pode e deve estar junto ali na sua comunidade, como acontece aqui com irmãos nossos que participam, seja de grupos de crisma, seja de grupos da juventude. É muito importante a gente não ficar sozinho, não caminhar sozinho, mas caminhar juntos, contando com Jesus e contando com aquelas pessoas que Jesus coloca na nossa vida, que nos ajudam a viver bem nossa vida, especialmente nossa vida cristã. Mas dentre tantas coisas que nós ouvimos, ocupa um lugar todo especial a palavra de Deus. Claro que ao longo do dia de hoje, os que participaram desde a manhã, ou na tarde de hoje, os que estiveram desde o início da tarde, muitas reflexões foram apresentadas, já inspiradas na palavra de Deus. Mas nós acabamos de ouvir as leituras da Bíblia, as leituras em que nós encontramos a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, a palavra da salvação. E não pode faltar na vida de nenhum de nós a luz da palavra de Deus. Quem está se preparando para a crisma precisa conhecer a Bíblia, precisa conhecer a palavra de Jesus, precisa rezar e refletir, precisa viver o que ali está. Os jovens que já foram crismados, que aqui estão, você não pode esquecer da palavra de Jesus, não pode deixar de lado a palavra de Deus. Precisa que na sua vida a palavra de Deus ocupe um lugar especial. A boa nova, o Evangelho de Jesus, esteja iluminando os seus passos, suas decisões, os momentos de alegria e de dor. Então, vamos dar uma atenção toda especial à palavra de Deus. Se for preciso, a partir de hoje,
partir desta missa, comece a dar mais atenção ao Evangelho, às leituras da missa, mas lá na sua casa, lá no seu grupo de crisma, no seu grupo de jovens, onde você estiver, na sua comunidade, procure valorizar o Evangelho, a palavra de Deus que está na Bíblia. E o que é que nós ouvimos? Se nós fôssemos dar a atenção maior, nós ficaríamos aqui certamente muito tempo refletindo, rezando a partir das leituras da missa de hoje. Você pode fazer isso, é claro, lá na sua casa, lá no seu grupo, onde você estiver. Mas eu queria aqui nesse momento refletir ao menos um pouco daquilo que nós acabamos de ouvir. Primeiramente, o testemunho de São Paulo. São Paulo, como nós, um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, mas um apóstolo, um missionário de Jesus. E São Paulo escreve o trecho que nós ouvimos agora há pouco a Timóteo. E eu gostaria que você guardasse ao menos duas palavras que estão ali, que São Paulo diz. Duas frases que São Paulo diz, que para nós deveria ser oração. Oração no nosso coração, oração nos nossos lábios, oração na nossa igreja. Primeiramente, São Paulo diz o seguinte, olhando para o passado da sua vida, olhando para os momentos difíceis que ele tinha passado, ele diz que chegou a ser abandonado, não por Deus, mas pelas pessoas. Mas ele diz uma palavra que você não pode esquecer. São Paulo diz assim: o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Vamos dizer juntos, vamos rezar juntos isso? O Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Mas se a gente acredita nessa palavra, vamos dizer um pouquinho mais forte: o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Se você for pensar um pouquinho na sua vida, com certeza tem momentos em que você vai sentir ainda mais a presença de Jesus. E você vai poder dizer com São Paulo essas palavras: o Senhor esteve ao meu lado, eu não estava sozinho, e Ele me deu forças. Nossa igreja em Brasília, nesses 60 anos, tem tido desafios grandes e alguns momentos difíceis, mas nós podemos dizer aquilo que diz São Paulo: o Senhor esteve ao lado desta igreja, junto desta igreja, presente nesta igreja, e deu forças para chegarmos a esses 60 anos de vida e missão da nossa arquidiocese. Mas tem uma outra palavra de São Paulo que eu lhe convido a guardar no seu coração e a rezar. São Paulo olha para frente, como nós olhamos para frente, como nós olhamos para o amanhã, seja da sua vida, seja da vida da nossa igreja. E o que é que São Paulo diz olhando para amanhã? Ele não desanima, ele sabe que Deus estará com ele, por isso ele diz o seguinte: o Senhor me libertará de todo mal. Vamos dizer juntos? O Senhor me libertará de todo mal. Mais uma vez: o Senhor me libertará de todo mal. É o testemunho de São Paulo, testemunho de fé, de quem olha para trás e diz: Deus está comigo, Jesus está me acompanhando. Mas de quem olha para amanhã e diz: eu não vou desanimar, não vou me desesperar. Pelo contrário, mesmo que eu estiver passando por dificuldade, Ele estará comigo
e Ele vai lhe libertar, vai lhe trazer paz, proteção, ânimo, vai lhe dar a graça de ser fiel, de ser santo. Então, guarde bem essas duas palavras que estão na carta de São Paulo a Timóteo, que está sendo lida em toda a igreja hoje. Olhando para trás, o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Olhando para amanhã, o Senhor me libertará de todo mal. Está? Nele nós confiamos. E Deus não está conosco hoje? Claro que está. Ele está no meio de nós. Está no meio de nós na Eucaristia. Está no meio de nós no dia a dia da vida. Por isso que na missa, várias vezes, nós temos essa saudação tão bonita. O Senhor esteja convosco. E o que é que nós respondemos? Ele está no meio de nós. Vamos dizer juntos? Ele está no meio de nós. Então veja, nós estamos dizendo com essas palavras, Deus está com a gente. Por isso que um jovem, uma jovem, jamais desanima, jamais se desespera. Pelo contrário, confia em Deus, tem esperança, vai em frente, mas não só assim, isolado, participando da igreja, a comunidade dos que creem em Jesus, a comunidade dos que seguem a Jesus, a comunidade de quem quer viver a palavra de Deus, não só dentro da igreja, em momentos como esse aqui, mas no dia a dia da vida. Nós temos o Evangelho de hoje que nos ajuda a crer em Jesus, a confiar nele. Nós precisamos que seja Jesus o nosso Salvador. Isto é, ninguém se salva sozinho, ninguém é libertado sozinho. Nós somos salvos, somos libertados por Ele. Aquele fariseu rezava de uma maneira que parece que ele nem precisava de Jesus. Ele se achava bom demais, achava que ele fazia tudo muito bem, então nem precisava da salvação, da libertação que Jesus traz. Aquele outro homem que se considerava um pecador, chamado de publicano, era um cobrador de impostos, e o pessoal não gostava de alguém que fosse cobrar impostos, ainda mais em nome do imperador. Se hoje o pessoal não gosta, imagina aquele tempo, né? E este homem, simples, sofrido, rejeitado por muita gente, ele pede a misericórdia, ele se coloca humildemente diante de Deus. Ele não se reconhece como tendo merecimento.